Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Ricardo, tudo jóia? Olha eu aqui. Vamos para mais uma aula. Bom, agora eu vou falar sobre minhas vivências teatrais. Olha aqui, sobre as minhas vivências, tá? Essa aula o professor preparou para vocês da oficina de teatro sexto ano, que eu coloquei o objetivo desta aula. Vamos seguindo. Quais são os materiais que nós vamos utilizar? Os vídeos, né, para a gente sempre estar vendo um trabalho de um artista, as resenhas que eu peço para vocês escreverem as suas impressões sobre algum trabalho que a gente fez uma discussão ou que a gente viu, tá joia? E também a gente não pode deixar de falar sobre o material, o ator, né? O corpo do ator, a voz, o gesto, a interpretação, o próprio ator que utiliza seu próprio corpo como ferramenta, né, para conduzir um personagem em cena. Tá certo? Vamos seguindo aqui. E agora o professor vai falar um pouco, vou falar da minha experiência no teatro brasileiro, tá? Como que se deu essa experiência, como essa experiência aconteceu. E aqui tem uma foto minha no camarim se maquiando. Aqui quem está fotografando uma das maiores fotógrafas brasileiras de teatro, de palco, Lenise Pinheiro. Tá? Essa foto o professor tirou lá no camarim do Centro Cultural São Paulo, né, na peça Vestido de Noiva, que eu fiz com o grupo Sátiros de Teatro. Esse espetáculo é fantástico, é maravilhoso. A gente montamos esse espetáculo em 2008, que foi a inauguração do Teatro Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista. Fomos nós que inauguramos o teatro com essa peça, patrocinada pelo Itaú Cultural. Vamos seguindo aqui. Aqui é uma das cenas onde, como é uma peça super contemporânea, tá aí eu e um outro ator, ali uma atriz, a gente está fazendo a cena da peça Vestido de Noiva, e no caso a cena dos médicos, né? E aqui tem eu também nessa outra foto aqui, ó. Eu estou aqui em cima, ó. Essa é bem no começo da peça, na abertura do espetáculo, tá? Essa peça é uma peça do Nelson Rodrigues, tá? Do Nelson Rodrigues. A primeira montagem dessa peça aconteceu com a direção do Ziembinski, quando Ziembinski chegou da Polônia no Brasil, tá? E foi a primeira montagem. Aqui nós temos uma atriz, a Norma Bengel, que participou da montagem do Vestido de Noiva na época do Ziembinski. Ela participou da montagem do Ziembinski. E ela foi convidada para participar dessa montagem com a gente. Tá? A Norma Bengel é uma das grandes atrizes brasileiras, já falecida, mas foi uma grande atriz, inclusive, do cinema, trabalhou muito na Itália, na Europa, com grandes nomes do teatro europeu, e uma grande atriz aí do teatro, do cinema, da televisão brasileira, né? Norma Bengel. Olha eu aqui, ó. Eu estou bem aqui. Essa foto aqui é do finalzinho da peça, tá? Aqui tem eu e o ator João Baldacerini na cena da parte da reportagem, né? Dos repórteres na peça também de teatro. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Depois de Vestir de Noiva, tem outro espetáculo que eu fiz que é Cartas, no núcleo de pesquisa de teatro do ACT, que é Cartas do Brasil. Aí tem André Elbrecht, Martina Galhaza, eu aqui, uma cena que eu criei, né, que é um aluno numa escola falando sobre o mundo, né, conduzindo aí. Eu tô sentado, na verdade, num carro alegórico, e tem a gente canta uma música, inclusive, quando esse carro começa a andar. Tá? Isso foi um trabalho de pesquisa no ACT, lá em Curitiba. Seguindo aqui, mais um outro trabalho. Aqui é eu, tá? No cartaz da peça
As Calcinhas da Flor, que é um espetáculo de comédia dell'arte com a direção do Roberto Innocenti, do grupo Arte da Comédia, um diretor, um mestre da comédia italiana, inclusive. Roberto chegou no Brasil para dirigir a ópera La Serva Padrona, da qual eu participei também. E depois Roberto nos convidou para fazer esse espetáculo de rua também no ACT. Tá? A gente ficamos um tempo fazendo pesquisa dos personagens e eu criei esse personagem, que é o Rosendo. Todos nós sabemos que a comédia dell'arte, ela fala de um teatro popular, né, da vida bem popular das pessoas urbanas, né, daquele local, dos personagens tipos daquele local. E a comédia dell'arte, que é uma comédia que nasceu na Itália, isso no final do século XV, ela trabalha com esses personagens tipos, como o Pantaleão, o Zani, o Capitão, esse que eu estou fazendo, o Doutor, esse que eu estou fazendo agora, é o Arlequino, que é um dos personagens mais conhecidos da comédia dell'arte. E eu trouxe o Arlequino para um personagem popular, um nordestino, meio cangaceiro, né, aqui do Brasil. E eu fui compondo e criando. Essa máscara fui eu que fiz junto com o Roberto, né, uma máscara de couro. O elenco fantástico, a gente ficou alguns meses fazendo treinamento de corporal, corpo físico, né, relacionado à comédia dell'arte. E o nome da peça é As Calcinhas da Flor, tá? Que a sinopse da peça é justamente: roubam as calcinhas da flor do varal e sai todos os personagens à procura desse ladrão, né? Para saber quem foi que roubou as calcinhas da flor. Então são histórias populares, assim. É muito bacana fazer comédia dell'arte. É um teatro de uma técnica que utiliza mímica, utiliza malabares, né? Equilíbrio, né? Tá? Vamos seguindo aqui, ó. Ainda aqui tem mais uma foto. Ó, aqui tem eu, Arlequino, a Negatiana, a Maria Tanajura, tá? E aqui uma das meninas, né, da peça. Todos os personagens utilizam máscaras, tá? São personagens, como eu disse, fixos. O que é um personagem fixo? Aquele personagem, ele vai existir sempre. Por exemplo, num programa de televisão, o Chaves, por exemplo, né? Tem personagens fixos. O ator que faz o Chaves, ele sempre vai fazer o Chaves. Que faz o Nhonho, sempre vai fazer o Nhonho. O Seu Madruga sempre vai fazer o Seu Madruga. Então, são personagens fixos, né? O que muda é a história, mas os personagens sempre vão ser os mesmos, tá? E na comédia dell'arte é a mesma coisa. Eu sempre vou fazer, no caso dessa peça, eu sempre ia fazer o Arlequino, tá bom? O que muda é só a história, tá certo? Vamos seguindo aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui, ó. Isso daqui é contos, né? Essa peça também, uma peça feita no núcleo de pesquisa do ACT. Aqui é eu. Aí tem Michele Pucci e Martina Galhaza, tá? Esse espetáculo é um espetáculo totalmente improvisado. A gente também ficou alguns meses, acho que mais de um ano quase, pesquisando personagens dos contos de fadas, né? E nós lemos todos os contos de fadas, os clássicos, né? E a partir desses contos e também das artes visuais, nós vimos vários livros de artes visuais para a gente ir compondo visualmente os nossos personagens, as cenas, as criações. E cada semana a gente mostrava um trabalho,
relacionado com os contos. Podia ser um trabalho coletivo, podia ser um trabalho solo, podia ser um trabalho entre 2 atores, 3 atores. Então a gente criava ideias e aí a gente criava a cena e ia mostrando essas cenas, e a Nena Inui, que era a coordenadora desse trabalho, uma grande atriz que inclusive está aí arrasando no monólogo Para Não Morrer, né, no qual ela ganhou o prêmio Shell no Rio de Janeiro, o prêmio Gralha Azul de melhor atriz em Curitiba. E a Nena Inui que foi a coordenadora desse trabalho, ela que conduziu, ela que fez juntou teve essa ideia dos banquinhos, tá vendo? Aqui, ó, que nós estamos utilizando banquinhos, nós sentamos em cima dos banquinhos. Então o nosso trabalho é em cima do banco, tá? É uma fila de personagens sentadas no banco, e dali a gente começa a interpretar, a interagir com a plateia e a interagir entre nós mesmos. E assim, a gente utilizava muito pouco texto, era muito movimento, sons, sensações, né? Imagens, a gente trabalhava muito com imagens, né? Pode ver que aqui a Martina está fazendo uma imagem, né? Eu estou fazendo uma imagem aqui, os pés, ó. Então a gente trabalhava muito, tinha esse trabalho muito... Olha como é que tá o pezinho, né? Totalmente sendo desenhado. Então a gente tinha esse trabalho corporal, físico, né? De relacionar-se no espaço. Então a gente ia pro teatro e a gente improvisava com o público ali, né? Então era um espetáculo totalmente improvisado, não era um espetáculo que a gente ficava ensaiando cena por cena. É difícil, é muito difícil. Só que também a gente experimentou muito antes de ir pro teatro, não é chegar no teatro e improvisando de qualquer forma, não. A gente improvisou muito no espaço. E quando a gente viu que essa coisa estava ficando sólida no nosso corpo, com a gente, que a gente estava dando conta, de certa forma, conduzindo alguma coisa relacionada com a dramaturgia, aí nós fomos para o teatro, tá? Esse daí é uma apresentação no Teatro da Caixa. Vamos seguindo aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui já é meu tempo de universidade, né? Que é a Universidade Estadual do Paraná, que é a FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná. E no final do curso a gente teve que apresentar um trabalho de atuação, e o trabalho foi o texto do Mahasad, que é um texto incrível. E aí tem eu na cena do Mahá, né? E aqui acho que a Joel Sad. Então, o Mahá e o Sad em cena, fazendo a parte desse texto maravilhoso, que é um texto fantástico. E a gente nós fizemos essa apresentação no Teatro José Maria Santos. E aqui tem toda a turma do curso, né? E eu coloquei aqui porque foi um momento muito incrível, assim, passar por uma universidade de artes cênicas, né? Onde você encontra pessoas ali que você sempre quis estar. Não, porque eu já fazia teatro, né? Já fazia teatro, então o teatro já era um lugar, assim, que eu frequentava, né? Que frequento, né? Mas aí eu fui para um lugar onde a gente tem um curso superior relacionado ao teatro. E aí tá toda a turma na peça, né? Uma foto aí que foi tirada lá no Teatro José Maria Santos. Então é uma outra experiência, né? Mais de estudo, né? Porque o ator sempre tem que estar estudando, né? Sempre tem que estar procurando se aprimorar o seu trabalho. Então, seja através de um curso, seja através de uma peça de teatro, enfim, ele tem que estar sempre dialogando com isso. Aqui tem um outro trabalho que foi feito, que é a ópera que eu tinha falado, né? La Serva Padrona, é uma ópera do Pergolesi, porque antigamente as óperas elas duravam 6 horas, 4 horas, 7 horas. Então o público passava muito tempo no teatro vendo uma ópera, e as óperas elas eram dramáticas. Então,
Para aliviar um pouco essa coisa do drama com o público, tinha uma ópera curta que era apresentada no intervalo. Então, quando tinha intervalo, eles apresentavam uma ópera curta e era cômica, para o público rir um pouco, para o público se divertir. E La Serva Padrona era uma dessas óperas. E a gente fez essa ópera no Teatro Guairão, com a produção do Teatro Guaíra, uma grande produção, né? E foi a minha primeira vez que eu que eu tinha um maquiador, tinha pessoa que passava camareira, aquela que passava o figurino, de contra-regra, tinha tudo nessa produção, né? Foi a primeira vez que eu tinha visto uma produção, assim, com todos os profissionais envolvidos, acontecendo. Tudo aquilo que tem quanto profissionais que tem no teatro, tinha nessa produção. O maquiador, né? Tinha tudo. Então, assim, uma grande produção. A ópera foi um sucesso também. Todos esses trabalhos foi de muito sucesso, né? A gente viajou muito com todos esses trabalhos que eu falei até agora. A gente viajou vários lugares. E com a ópera La Serva Padrona não foi diferente. A gente também viajou várias cidades e era um sucesso. Aqui tem eu aqui, ó, fazendo o Arlequino também. Só que é um Arlequino diferente daquele. Esse é um Arlequino propriamente italiano, com técnicas da Itália, que é as técnicas da comédia dell'arte clássica, né? Aquela que foi hereditária, que foi de herança cultural, né? E eu aprendi esses passos da comédia, do que eles faziam lá no século XVI, XVII, né? Quanto técnica de comédia dell'arte, século XVIII, enfim. Vamos seguindo aqui. Depois de La Serva Padrona, eu tive uma experiência num Rap para Teodora, onde a gente fez um musical aqui no Teatro Ressurreição, ali no Jabaquara, que é que a gente não, a Thelma Dias pegou a literatura de cordel e transformou em dramaturgia, em texto, e a gente apresentou como rap, né, em cena, fazendo um rap, né, desse trabalho aí. Então foi uma outra experiência. Primeira vez que eu usei microfone. Aqueles microfones, né, né, assim, ele fica assim, ó, né, com lapela, né. E foi a primeira vez que eu usei, tinha música ali ao vivo. Então era muito legal. A gente tocava também, cantava, obviamente o rap a gente cantava, mas também interpretava, né? Também tinha parte da interpretação. Então, um espetáculo bem para adolescente, né? Assistir, enfim. Vamos mais para trás, assim, um pouquinho mais bem lá no fundo. Aqui é um espetáculo do Nelson Rodrigues também, assim como o Vestido de Noiva. Aqui é um espetáculo que é Valsa número 6 do Nelson Rodrigues. Foi o meu primeiro monólogo com a Cia Pedras que eu fiz, fazer a Sônia, né, um texto muito forte do Nelson, assim como o texto Vestido de Noiva, Valsa número 6 também é um texto que faz parte da coleção de teatro psicológico do Nelson Rodrigues, tá? Tem a parte do teatro psicológico, que lida com a parte da psicologia, né? Então, Valsa número 6 é um texto fantástico também, que o Nelson Rodrigues escreveu para a irmã dele, que chamava-se Dulce Rodrigues. Na época ela queria ser atriz, e ele resolveu escrever um texto para ela, e ela fez, enfim, né? Mas é um texto que vários atores já fizeram esse texto, atrizes, inclusive, que é um papel feminino, né? Então, um papel para atriz. Mas nessa época eu fiz também. Mas é um papel para uma atriz. E foi uma experiência fantástica, formidável, era um texto muito forte. E foi um grande, sabe, um grande momento, assim, eu sozinho em cena, conduzindo uma plateia, e o resultado foi maravilhoso. Vamos seguindo aqui.
Aqui tem outra peça fantástica, que é Esperando Godot, do irlandês Samuel Beckett. Prêmio Nobel de Literatura, esse texto. Beckett é um grande dramaturgo europeu, né, irlandês, né, mas que viveu muito na França, grande amigo do romancista James Joyce. E aqui tem uma das cenas aqui do Esperando Godot. Deixa eu mostrar aqui. Eu aqui, ó, fazia o Estragon, o Wesley fazia o Vladimir, a Gersinda fazia o Luke, que é o cachorro, o Wesley Stabile tá aqui, inclusive o Wesley Stabile já falecido, né? O Wesley Stabile fazia o Pozo, que era tipo de um patrão, né? Então eu ficava muito tempo com o Wesley em cena, eram 2 atos, mais 2 horas de espetáculo, e eu não saía de cena em nenhum momento. Eu estava constantemente em cena e os personagens iam entrando e ia contracenando com eles, enfim. A cena começava comigo e terminava comigo e com o Wesley, que é o Vladimir. É um espetáculo assim que muitos atores já montaram. É um espetáculo, é um texto, é um prêmio Nobel de Literatura, né, gente? É um texto assim. E aí é o Teatro Municipal Calil Haddad, lá em Maringá, no Teatro Municipal, tá? Foi meu primeiro espetáculo, inclusive, pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Foi essa peça aí. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Aqui tem E Agora Drummond. Isso foi acho que em 92, né? Isso foi em 92, com a Cia Quilombo. Eu aqui, ó, bem moleque ainda, né? Jovem ali, bem moleque, fazendo essa peça. Deixa eu aumentar aqui pra gente. Olha eu aqui, ó, moleque ainda, molecão, teatro, né? Aqui, ó, interpretando a poesia Florianáusea, do Carlos Drummond de Andrade. Gente, vocês não têm noção do quanto maravilhoso é fazer teatro. É um lugar mágico, é um lugar onde você sai com a alma lavada. É magnífico fazer teatro. Então essa é um pouco das histórias. Na verdade, são alguns dos espetáculos que eu fiz, porque eu fiz 30 peças de teatro no decorrer aí de 30 anos de teatro. Então espero que vocês tenham gostado desta aula. Olha lá a Mafalda, gente, a Mafalda dando tchau, indo embora, né? Mafalda tá caminhando. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um pouco da minha história, que estou conduzindo a oficina de teatro com vocês. Vocês estão como um profissional de teatro, né, crianças? Crianças são adolescentes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos terminar com música. Que tal? O que vocês acham? E até a próxima aula. Um abraço, tá bom? Como atividade, escrevam o que vocês acharam, tá? Dessa minha história no teatro. Escrevam e mandam para mim. Tá bom? Como atividade. Só para mim ver o que vocês estão fazendo, que vocês estão participando. Tá bom? Tá jóia? Então escreva no caderno o que vocês acharam dessa história do professor, da história do professor, das minhas vivências. E escreva para mim. Tá bom? Até a próxima. Vamos de música? Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze
ngikhulana